A planície de Pegões era árida, despovoada e mal frequentada. Os malfeitores usavam, aliás, marcar encontro neste fontanário. Quando, nos anos 30 do século XX, Rovisco Pais deixa em testamento a sua herdade de Pegões com quase 5.000 hectares ao Estado português, não se imaginou na altura que pudesse servir para grande coisa. Mas no início da década de 50, o governo português propôs aos agricultores sem terra do país o seguinte negócio. A cada família seriam cedidos cerca de 18 hectares para exploração agrícola, uma casa condigna e a possibilidade de um empréstimo para aquisição de alfaias e animais. Em apenas 5 anos, 207 famílias vindas de todas as partes de Portugal integraram a colónia agrícola de Pegões, que viria a ser a mais bem-sucedida de todas quantas foram criadas no país. E como se não bastasse a ousadia da engenharia social levada a cabo pela Junta de Colonização Interna, alguns dos edifícios desta colónia, alguns dos seus principais edifícios, são de uma modernidade e de uma originalidade desconcertantes. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Maria, esta igreja é extraordinária. É verdade. É Sem mesmo. favor. Sem favor, absolutamente nenhum. É um caso de referência. Inaugurada em 1953, um exemplar de arquitetura moderna religiosa em Portugal, pioneira, não só na tipologia da arquitetura religiosa, como na tipologia da arquitetura civil. E aqui, neste local, neste contexto... É inesperado, inesperado. Não é? É tão Estamos aqui no meio do campo. Isto parece um segredo bem guardado. Eu pergunto-me quantas pessoas, sem serem desta região, conhecem a igreja Santo Isidro de Pegões. Por isso, foi uma surpresa enorme para o jovem arquiteto Nuno Teotónio Pereira, quando andava na sua missão do inquérito à arquitetura em Portugal, em 1954, 55, por aqui passou e ficou surpreendido e a fotografou. E deu sempre como referência de um exemplo extraordinário de arquitetura moderna, ele que depois veio a ser também um pioneiro na construção das novas igrejas. Mas é um exemplo notável aqui na colónia de Santo Isidro de Pegões, aqui colocada em conjunto com equipamentos, não é propriamente... Estamos aqui naquilo que era o centro cívico. Era o centro cívico de uma colónia agrícola. Nós já vamos falar sobre isso. Sim, constituído pela Igreja, que é quem marca a organização deste conjunto construído, 2 escolas, masculino e feminino, as casas das professoras, e depois... A Casa do Padre. A Casa do Padre, essencial, porque não era apenas... centro de saúde, os correios... Os equipamentos de uma colónia agrícola que aqui foi instalada com grande sucesso. A partir de 1936 há um pensamento e depois é sobretudo nos anos 1946 e nos anos 50 que se acaba toda esta implantação. Maria Calado, são os paradoxos do Estado Novo. As casas dos colonos eram absolutamente... São de arquitetura tradicional, dita na época de estilização tradicional. Uma espécie de Portugal dos pequeninos. Exatamente,
Mas a igreja não, a igreja e todo A igreja este conjunto, e este conjunto, este não é? conjunto, Porque a casa como do padre, ver a casa também, dos professores também, as extraordinária, escolas. extraordinária, vai aqui assumir uma linguagem moderna num arquiteto, que é um arquiteto ainda hoje muito pouco conhecido, o arquiteto Eugênio Correia, um arquiteto da geração escolar de Jorge Segurado. É um arquiteto que se forma, termina o seu curso nos anos 20 e que depois tem uma atividade sobretudo de encomenda pública, mas que tem, como toda esta geração, um anseio de modernidade. E a modernidade vem-lhes pela via do Brasil, como acontece com quase todos os primeiros modernos, a influência sobretudo de Oscar Niemeyer vem-lhes através não só das revistas e dos livros, mas de um boletim que a própria Embaixada do Brasil editava em Portugal, e também dos ecos que havia por toda a Europa da importância dessa arquitetura brasileira. Mesmo tinha sido publicado um livro nos Estados Unidos, uma grande exposição no Museu de Arte Moderna estava também nos Estados Unidos, em Nova Iorque, muito bem documentada. E Oscar Niemeyer tem exatamente uma igreja que é a base, ou pelo menos de algum modo inspirou formalmente esta igreja de Santa Isidro de Pegões, que é a igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte. Como é que faziam para os colonos, portanto, as pessoas que aqui habitavam, uma habitação tão convencional e depois permitiam... Estamos a falar do início dos anos 50. É. E estamos a falar logo no momento a seguir ao Congresso, ao Grande Congresso dos Arquitetos de 1948. Que foi bastante polémico e incómodo para o Estado Novo. De que maneira? Mas o que é verdade é que o próprio Estado Novo tinha vindo já a partir da década de 30, tinha vindo a aceitar a proposta de alguns equipamentos modernos. Vejamos, sobretudo, equipamentos. E a igreja, apesar de tudo, é um equipamento. Tem aqui a função de equipamento encomendada pelo Estado. Não é uma igreja encomendada pela Diocese, ela é encomendada pelo Estado, embora em boa sintonia e aceitação da Diocese. E nós temos a Casa da Moeda, de Jorge Segurado, ou as Gares Marítimas. E era essa ambiguidade, esse paradoxo do Estado Novo que, de certa maneira, tem, pelo menos na fase inicial, ainda com António Ferro, mesmo na primeira fase de Duarte Pacheco, tem essa intenção e essa marca de modernidade que depois se vai, não só nas habitações, mas nos equipamentos, se vai reduzindo um pouco, sobretudo depois da grande exposição do mundo português, em 1940. Onde se fixou um imaginário exatamente, sobre o que devia ser o bom português. O bom português, exatamente. Eu devo lembrar que o próprio Eugênio Correia, o arquiteto desta igreja moderna, foi ele autor do núcleo das aldeias portuguesas que estavam expostas na exposição do mundo português, e que ele ali propõe, compõe, recupera. Ou seja, as coisas são sempre mais complexas, vistas de perto. E havia que dar um certo sentido de modernidade, porque o próprio projeto era um projeto que se queria assumir como moderno. E o que é interessante, Maria, é que aqui a modernidade não é só formal, não, é também... construtiva. O tijolo é tradicional, mas a solução construtiva é muito moderna, recuperando materiais tradicionais. Há uma fábrica em Abrantes que se supõe ter sido a fornecedora dos fusos cerâmicos e que vai ser importante para outros casos. Também muito interessante é a utilização daquelas grelhas que aparecem por vezes aqui nas aberturas, nomeadamente na abertura da pia batismal. Portanto, há aqui uma modernidade construtiva, porque é a construção... Mas aquelas grelhas são um apontamento regionalista. Nitidamente. Ele era entendido como alguém que conhecia bem a permanência da tradição. Portanto, isso era uma das coisas que para ele era importante. Por isso não me surpreende esta conjugação de elementos modernos e esta incorporação da própria tradição. É geométrica, portanto, entra em sintonia. Estes óculos também, que aparecem aqui na Capela Mor, são o sistema de iluminação da Capela Mor. Portanto, e há mais à volta, não é? A igreja é muito tátil, não é? Isto quase parece uma escultura. Vamos entrar? Vamos entrar, acho que sim. É importante. Espetacular a entrada nesta grande nave, uma grande nave hiperbólica,
Grande nave hiperbólica. Que bela maneira de pôr a coisa. Mas tem aqui um trabalho de engenharia, além da arquitetura, do desenho da arquitetura, tem um trabalho de engenharia notável, que é feita com os tais fusos, mas que é de facto devido ao engenheiro e ao projeto de engenharia, que estava muito em sintonia com o projeto de arquitetura. É interessante ver como aqui, mais uma vez, notamos este contraste, este paradoxo, esta capacidade de associar os contrários entre o exterior e o interior. O exterior moderníssimo. Moderníssimo, apesar de tudo, o interior também depurado e com esta arcaria e com esta grande nave, mas a composição é a composição de uma igreja tradicional. A planta é a mesma. Entramos por um nártex, por um subcoro, com um coro superior, e depois uma nave única, de maneira a comportar todos os fiéis, e depois imediatamente a capela-mor. Podia dizer que é quase a transposição de uma planta jesuítica, do período da Contra-Reforma, para a modernidade do século XX. Portanto, é o mesmo modelo de composição do espaço, que significa, portanto, também um maior controle dos fiéis, uma maior orientação para a zona de culto. E que se vê aqui representados também com o patrono da igreja, que é Santo Isidro. O patrono da agricultura. Santo Isidro, que era próprio um lavrador, não um proprietário, mas um arrendatário ou um colono, portanto muito identificado, tinha a sua família e que muitas vezes era tão devoto que se esquecia das suas funções de trabalho que devia cumprir, mas o anjo vinha em seu auxílio. Ali está o anjo a lavrar. Exatamente, quando havia uma vistoria, o anjo vinha em seu auxílio, sempre o Espírito Santo a protegê-lo, ou quando ele devia ter feito uma vala e se foram queixar ao proprietário que não estava feita, a água brota naturalmente, já está a vala e brota a água. É uma pintura de Severo Portela. Severo Portela é um pintor... Maria, mas tem um lado de banda desenhada. Claro que tem. Não só pela natureza descritiva, ou seja, está a contar-nos uma história, com São vários quadros da mesma história, não é? Exatamente, são várias fases da mesma narrativa, mas isso é relativamente habitual na iconografia religiosa. Com uma linguagem plástica, um grafismo plástico que é muito próximo do grafismo da banda desenhada. Severo Portela era um pintor muito versátil, com obra em grandes obras públicas, em grandes edifícios públicos, como tribunais, estou a lembrar-me... Mas com este tipo de traço? Não, com um traço muito mais académico, diria. Mas aqui ele faz isto com uma identificação, é possível supô-lo, pelo menos é o que a obra de arte nos diz, e a obra de arte tem toda a informação sobre ela própria, costumamos dizer, dá-nos aqui a capacidade de comunicar com uma comunidade. De uma forma simples, ele não tem que respeitar a perspectiva. Sim, em muitos casos as pessoas que viriam, os mais velhos que viriam à missa, se calhar até eram analfabetos. Claro, e por isso é que eu fiz aquela comparação, de certa maneira, com a arquitetura da Contra-Reforma, em séculos tão distantes, num tempo longo, mas com a mesma finalidade, que era comunicar, que era instruir. A arte tinha aqui um papel de comunicação, de informação, de atratividade, de envolvimento para os próprios colonos. Certamente eles perceberiam bem, completado com aquilo que era dito não é, na homilia, eles perceberiam bem o que era a sua realidade e eles próprios se identificariam com Santo Isidro. Trabalho duro, mas quando bem feito, bem intencionado, dava os seus frutos. Quando eu penso em colonos, e penso que isto é extensivo à esmagadora maioria das pessoas, pensamos em territórios inexplorados. E é um pouco bizarro ver esta expressão aplicada a uma nação, a um país com quase 1000 anos, colonização interna de Portugal. Sobretudo a partir do século XIX está em questão a nossa economia, já num sistema constitucional, digamos, já num novo regime, e está em causa também o ordenamento do território através do seu povoamento. É que o Norte é povoado desde épocas históricas antigas, é povoado através de pequena propriedade, e o Sul é povoado através da grande propriedade dada às ordens religiosas. Aliás, nós estamos num colonato que
tem por base uma antiga herdade da Ordem de Santiago, que depois era propriedade de um grande agricultor do século XX. Portanto, essa forma de desenvolvimento do território e do seu povoamento fazia com que houvesse zonas muito improdutivas e despovoadas. Era este o caso, eram zonas arenosas, as zonas tinham potencialidades de serem irrigadas, porque a água está próxima, é preciso construir a parte da engenharia do território que as infraestruture e, portanto, é essa a solução também que vai ser encontrada para esta zona, é de estabelecimento de um colonato, num regime muito específico, que é a criação da Junta de Colonização Interna, que deveria ter este processo para desenvolver o país com base na agricultura. Vejamos que isto é uma raiz que vem do século XIX, porque grande parte da nossa economia era de base agrária, mas também para servir de ensaio para a colonização nos territórios ultramarinos, usando a designação da época, nomeadamente em Angola e Moçambique, e foi de certa maneira um ensaio para o colonato da Sela e para o colonato do Limpopo. Sela, Angola, e Limpopo em Moçambique, exatamente. Houve vários colonatos no país, desde o norte, desde a zona de Trás-os-Montes até à zona de Aveiro, até ao centro do país. Essa experiência foi uma experiência que foi sempre também muito acalentada pelos grandes estudos agrários que vêm do século XIX e da questão da autossustentação da população, a questão do pão, não é? Uma das questões que atravessa toda a Primeira República. E, portanto, em 1936 vai ser exatamente criada a Junta de Colonização Interna para promover colonatos no país, promover a organização de glebas, promover o desenvolvimento da população rural e promover, sobretudo, a produção agrícola. Essa junta, de uma forma ordenada, planeada, controlada, com regras muito definidas. Não nos esqueçamos que o ensino da agricultura, através do Instituto Superior de Agronomia, tinha tido um grande impulso e são sobretudo engenheiros agrários que vêm aqui trabalhar e que vêm aqui desenvolver este projeto. O engenheiro Henrique de Barros é um dos primeiros e que é muito importante, e tudo isto depois vai ser rigorosamente planeado. Havia pelo país vários colonatos. Este foi aquele que teve mais sucesso. E porquê? Porque ele vai ser instalado em território público, em território do Estado. Todos os outros vêm a sofrer daquela conflitualidade entre as populações locais e a apropriação que o Estado faz das terras dos baldios. Portanto, os baldios eram a fonte de sustento da população para a pastorícia, para a recolha da lenha. E, portanto, todos eles muito interessantes, e não têm esta escala e esta dimensão, também muito interessantes do ponto de vista da qualidade da arquitetura e da organização da tipologia das habitações, mas foi este o que teve mais sucesso. Maria, vamos ver uma passagem desse decreto que definia as condições de elegibilidade acho que é melhor vermos no próprio texto do legislador as condições necessárias para aceder e ser um bom colónio. Os casais agrícolas serão concedidos a trabalhadores rurais ou a pequenos agricultores do sexo masculino de nacionalidade portuguesa e idade não superior a 30 anos, que sejam chefes de família, não tenham bens suficientes para as necessidades do agregado familiar e reúnam as necessárias condições de aptidão e idoneidade moral. Maria Calado, muito à maneira dos regimes autoritários, este tipo de iniciativa económica, porque evidentemente a intenção declarada, expressa, era económica, arrastava também uma intenção de disciplinar os comportamentos. Claro. E disciplinar dentro do quadro de valores que conhecemos, que era o do Estado Novo. Deus, Pátria e Família era o lema do Estado Novo e, de facto, isto é não apenas um programa de desenvolvimento económico, mas é também um programa ideológico. Era um controle estabelecido através de regras com uma roupagem de arquitetura moderna, mas não, estamos aqui junto da casa do padre, que continua a ser utilizada como casa do padre. A casa do parque da igreja, não é? Exatamente. Que era uma pequena casa
com uma fisionomia, com uma linguagem arquitetónica também completamente moderna e em sintonia com a Igreja, mas ao mesmo tempo com todos os condimentos de uma tradição de habitar em Portugal, porque tem uma espécie de alpendre, porque tem uma relação com o que seria uma horta, um jardim, um pequeno quintal, mas há aí quem saiba dizer isso até melhor do que eu, por experiência de vivência deste colonato, não é? Senhor Florencio, que bela propriedade. Ao que sei, foi aqui que o Sr. Florencio Pinto cresceu. Sim, era a casa dos meus pais. Viemos para aqui, tinha eu cerca de 5 anos. Para o colonato de Para o Pegões. colonato de Pegões. Foi logo de início. 52, 51, 52. Foram abertas candidaturas para a ocupação do colonato, para os casais. Eles viviam, o meu pai vivia em Vendas Novas, numa herdade de um lavrador. Trabalhava lá, era guarda florestal. E através dele teve conhecimento, depois fez a inscrição e veio para Pegões, veio para aqui para o colonato de Pegões, mas viver para as Faias, para este casal. Porque o colonato de Pegões era composto por 3 núcleos. Sim, sim. Criou-se o núcleo de Pegões Velhos, com 87 casais. Depois foram construídas as Faias e, passado uns 5, 6 anos, construiu-se as Figueiras. Esta casa é nas Faias. Esta é nas Faias, é no núcleo das Faias. Que escusado será dizer que o Sr. Florencio Pinto transformou completamente, o senhor e a sua irmã, ao que sei, transformaram completamente a casa dos seus pais, não é? Por dentro. Damos habitabilidade a todas as dependências para podermos buscar os dois com uma parte de cada um, com uma recordação dos meus pais. Claro. Porque somos só 2 irmãos. Mas mantivemos a fachada. Lembro-me do dia que vim e como é que vim para cá. A sério? Sim. Como é que foi? Vim, o meu pai morava em Vendas Novas e foi lá a junta, dava um transporte a alguns colonos, outros não, isto foi de várias formas, mas a nós calhou-nos. Ia um caminhão da junta que ia-nos buscar. Da junta de colonização interna. O condutor era o Líbano, que ainda me lembro o nome dele. E o meu pai trouxe na altura as mobílias, porque isto não tinha mobílias, não estavam mobiladas, as casas não tinham mobílias. Trouxe as mobílias, trouxe uma carroça, uma égua, 2 ou 3 ovelhas, uma vaca e, salvo erro, um porco. E trouxe um cão e uma cadela. A cadela era família numerosa. E o gato era o Basílio, foi o que a gente trouxe. Isso lembra-me eu de miúdo até à data de hoje. E foi o que nós trouxemos. Houve outros colonos que vieram que não trouxeram nada, pois cada um tinha os seus nidos. Porque a maioria dos colonos eram agricultores sem terra e sem nada, Sim. não é? Em princípio, quando começou os colonos, tanto aqui como no Barroso, que ainda começou o primeiro, quando começaram os primeiros colonos não tinham mesmo praticamente nada. Depois, mais tarde, mesmo aqui em Pegões, a junta depois alterou, começou a fazer umas alterações e já tinham que trazer, terem já um certo equipamento e umas coisas para não virem, porque isto, quando se entrou para a colónia, de princípio, foi um bocado difícil, porque a gente não vinha para aqui e não tinha onde fazer dinheiro quando entramos. Porque isto era muito árido, isto era muito árido. As vinhas nem todas estavam plantadas. A do meu pai foi plantada, eu tinha aí uns 9, 10 anos. As outras havia algumas plantadas. E não tínhamos praticamente onde sobreviver. Começou-se depois a semear e fazer searas para nós e tratar disso. Foi daí que a gente começou a viver. O início foi duro. Difícil. Como o Sr. Florencio Pinto tem tão boa memória, talvez nos saiba dizer se recorda de esta casa em 52, quando vocês para cá vieram, ser muito melhor do que a casa de onde vinham. Sim, era melhor, porque eu vim de uma casa que tinha o chão de terra e aqui já tinha tijolo. A habitação é de um lado só, que é desta parte aqui da casa. Sim. Esta parte tem a habitação, tinha aqui este hall de entrada, era um hall de entrada que havia, tinha ali dentro um banco em tijolo que agora não tem, que era para a gente se sentar quando vinha do trabalho. Depois tinha a entrada para dentro da cozinha e até os quartos e casa de banho. Tinha uma chaminé grande que era feita na altura para segurar as carnes e tratar isso, que se matava os porcos e isso. Esta parte aqui era a parte dos arrumos e dos anexos. Aqui embaixo era um barracão, onde tem esta porta, que era onde nós guardávamos a carroça, os utensílios, as charruas, as grades e isso. E algumas sementes, isso, não tínhamos mais nada. Em cima era um sótão onde se guardava, que foi destinado a guardar a palha para dar depois aos animais. A gente puxava a palha com uma roldana, com uma corda, lá para cima e guardava-se. Aqui deste lado era o sítio onde era um estábulo, onde tinha ali 5 animais. Normalmente tinha uma vaca ou 2 e quase toda a gente tinha que ter um cavalo ou uma mula. Que negócio é que a Junta de Colonização Interna fez com o seu pai, sabe? O negócio que fez, aquilo foi feito um contrato de princípio,
Não, mas o que é que a Junta dava? Dava a casa, já percebemos. Sim. A Junta deu a casa e os terrenos. Qual era a dimensão dos terrenos? Os terrenos variam. Em Pegões tem uma dimensão, nas Figueiras tem a outra e nas Faias tem outra. São todos iguais. Sim, aqui mas a média era entre coube? 15 a 18 hectares. A gente aqui era de 15 a 16 hectares. Em Pegões já tem 18, 20, Portanto, o seu pai tinha cerca de 16 hectares para trabalhar, é isso? Para trabalhar. Tinha 1 hectare de regadio, tínhamos 1 hectare de pinhal, isto do meu pai, que nem todos eram iguais. Tinha 1 hectare de sobreiros, 4 hectares e meio de vinha, e tenho aqui mais 4 hectares e 30 de terra junto aqui ao casal, que ainda tenho, 43 mil metros quadrados, e tínhamos mais um sequeiro para completar o resto disso, que era já junto aos terrenos das Figueiras. Isso era muita terra para trabalhar. Na altura era muito, porque a gente trabalhava com o animal, era difícil fazer aquilo. Exatamente. Depois, mais tarde, já se começou a tornar mais fácil, porque começou-se a comprar tratores, toda a gente comprou tratores, começou-se os produtos princípios, já não tinham onde os vender, tínhamos dificuldade, depois começou, o meu pai, por exemplo, começou com isso, comprou uma carrinha, começou a vender tudo o que apanhava, laranjas, batatas, tudo, ir vender ao mercado ao Montijo, pronto, e começou a vida a melhorar um bocadinho. A vida começou a melhorar. E a cooperativa? E produziu-se mais. Porque, os no colonos fundo... foram os fundadores da cooperativa, da ADEGA, e depois a ADEGA, por sua vez, a cooperativa criou mais secções. Criou a secção de máquinas, em que nós tínhamos tratores para fazer os trabalhos todos agrícolas dos colonos, lavrámos os terrenos e fazíamos isso. Tínhamos uma secção de compra e venda, onde íamos comprar os produtos para aplicar nas vinhas e adubos, e isso através da junta, que tinha que se pagar à junta, que isto não foi nada dado, tudo que foi tudo pago. A junta fez, a alguns colonos, nem todos igual, mas mais ou menos dentre todos, fez um empréstimo. E então era dado um empréstimo que era para comprarem alfaias e comprar gado, que depois tinham que pagar em 10 ou 20 anos. E depois o colono entrava na situação provisória. Na situação provisória, que era entre 3 a 5 anos, era para a adaptação do colono. Se o colono se adaptasse a casal agrícola, a trabalhar e tudo, ficava. Se fosse um indivíduo malandro ou coisa assim, pronto, tinha que ir à vida. Isso era assim que se fazia. Mas ao que sei, Sr. Florencio, não era só se fosse um malandro. Não. Olha, bastava não querer casar pela igreja, por exemplo. Há outro pormenor. Para se entrar para a colónia, tinha que ser bom trabalhador, ser boa pessoa, ser casado pela igreja. Mas não foi verdade, porque no fim houve alguns que casaram no fim de vida. No fim já. Não foi bem assim. Pronto. E é o que está na lei. E não ter filiações ao Partido Comunista. A sério? E estava escrito isso? Está escrito. Mas eles entravam lá mesmo. Portanto, isso não era... O PC entrava à mesma. Entrava lá mesmo. E havia colonos, quando veio 25 de Abril, a gente sabia que eles eram comunistas e foram mesmo comunistas. Pronto. Eram clandestinamente? Estavam clandestinos, pronto. O Sr. Florencio lembra-se de alguma situação em que um colono tenha sido uma família, mas o pater, a família, porque à época era assim, tenha sido convidado a sair ou mandado sair? Sim, houve alguns. Uns porque não conseguiam pagar depois as anuidades, deixaram de pagar as anuidades quando passaram à fase definitiva, mas depois com o 25 de Abril ainda lhe deram terrenos outra vez e tentaram remediar ali aquilo. E os outros? E houve alguns por serem... Uns fugiram com medo. Tenho aqui um vizinho que estava aqui à frente, desorientou-se com o urgente agrícola, quis bater no urgente agrícola e depois de noite desapareceu com a família, se calhar com medo de pôr na rua. Isto era o que o meu pai contava e eu conheço a família dele. Mas toda. conheceu alguém que tivesse sido expulso porque não era casado pela igreja, ou porque não ia à missa, ou porque... Reparava-se um bocadinho, embora não houvesse assim... Grandes consequências. Mas ainda se olhava um bocado. Era um bocado e tentavam... Era uma coisa que tentavam ligar as pessoas à igreja. Como é que recorda a sua infância? As suas memórias? Eram boas, são agradáveis. São? Tenho boas recordações. O Sr. Florencio Pinto estudou aqui na escola primária, depois fez o curso de feitor agrícola. Sim. Ou agente rural, como se dizia na altura. Novo já, porque era... E depois ingressou imediatamente a trabalhar na própria junta de colonização interna. Quando eu acabei o curso na Paiã, a junta criou uma secção de formação profissional. Nós, quando saímos da escola, tínhamos que fazer 8 meses de estágio, então o estágio foi aproveitado a fazer uma especialização, que era a minha área, em mecanização e pecuária. Para dar cursos de tratoristas aos agricultores e isso. Andei 20 anos a fazer isso. Então andou por outros colonatos também? Sim. Fui para o Barroso. No Barroso é que estive mesmo a viver lá. E a minha filha mais velha nasceu a minhota nasceu em Braga. Os que funcionaram melhor, para mim, que eu conheci, foi aqui este. Foi dos que funcionou em princípio melhor.
Foi difícil no princípio, mas depois quando arrancou melhor. Porque tivemos também iniciativas diferentes aqui. Houve uma estratégia, enquanto, por exemplo, no Barroso semeava-se batata e centeio, não havia mais nada, tinham que sobreviver daquilo. Aqui nós tivemos uma área distribuída e foram plantados 800 hectares de vinha, cerca de 800 hectares, portanto os casais, média de 4 hectares cada um. Deu logo para fazer a adega e começou logo a haver também dinheiro que se fizesse com a vinha, o rendimento foi outro. O facto é que esta terra árida foi transformada pelos colonos que para cá vieram. Sim, estava tudo de mato, depois foi arranjado pelos colonos e depois a junta fez uma parte, onde eram as vinhas, e outra foi a gente fazendo também os colonos, mas estava mais ou menos preparada para andar. E tinha outra vantagem, que enquanto, por exemplo, no norte a gente tinha aquilo, não tinha regas, não tinha nada, nós aqui foram implantados sistemas de rega, depois quando isto já estava mais ou menos entregue, passou para a fase definitiva. Cada família tinha a possibilidade de comprar ou não a casa onde estava a habitar. Não podia, era indivisível e tudo, portanto, mas eram regras na altura, para não deixar criar o minifúndio. Estamos a falar de 3 gerações, a geração dos seus pais, a sua geração e a geração dos seus filhos que nasceram no contexto colonato. Diria que todos prosperaram, não vou dizer da mesma maneira, mas relativamente à condição de origem dos pais. Sim. Praticamente. Bem, há sempre exceções, como é evidente. Mas a maioria, nós viemos para aqui, já estudámos. Depois dali já começaram a ir para a Escola de Regentes Agrícolas, principalmente de Pegões, que é uma série de regentes agrícolas. Houve na altura também para o magistério primário. Cada um foi para as suas áreas. Os nossos filhos, já foi diferente. A maioria dos nossos descendentes já são universitários. Agora temos as minhas, uma é economista, a outra é engenheira florestal, temos arquitetos, temos agrónomos. Temos as áreas todas praticamente. É tão bom confirmar como a boa arquitetura sobrevive, e sobrevive bem a boa arquitetura, a boa ordenação do território. Esta escola, e a sua gêmea, aqui ao lado, continua, 60 anos depois, a servir a comunidade. A maior parte da comunidade que aqui reside é descendente de colonos e, portanto, estas crianças têm uma história de pertença a este território e a esta comunidade. Esta escola foi provavelmente a escola dos seus pais ou dos seus avós e foi muito importante no desenvolvimento e, como dizia a Paula, a boa arquitetura no sentido do espaço, no sentido da construção e ela sobreviveu para além de todas as vicissitudes. A última transferência direta da propriedade para os respectivos habitantes, moradores, antigos colonos, só é feita já depois do 25 de Abril, é feita em 1988. Portanto, a partir de 1988, este processo entra no domínio da propriedade privada e os equipamentos são do domínio das autarquias e da responsabilidade das autarquias. Está em curso, por iniciativa da Câmara, uma proposta de classificação deste conjunto como conjunto de interesse público. Mas a classificação desse património como conjunto não é apenas o conjunto construído, é o conjunto e a sua comunidade. Hoje a noção de património não vive desligada da noção de comunidade. O material é tão importante como o imaterial. Isto é muito datado, sem dúvida nenhuma. É um pouco antipático para o pensamento dominante hoje, no século XXI, este tipo de projetos de engenharia social, onde, obviamente, como vimos no decreto, de uma forma muito evidente, o controle do comportamento das populações, a carga ideológica que aqui existia, enfim, tudo isso nos é antipático, mas na prática... E não há dúvida que nós temos que ter o distanciamento suficiente para perceber que é datado face a um modelo social, político, ideológico, económico, mas teve aspectos extremamente positivos. As crianças eram obrigadas a ir à escola. Portanto, o colono tinha risco de, face à sua propriedade, se não mandasse os filhos à escola. Tinham que seguir regras de higiene, tinham que se apresentar ao médico, à enfermeira. Eram vacinados. Tudo isso era muito importante. Viviam numa casa a que não teriam acesso de outra maneira, não é? Acesso, por muito exígua que a casa fosse, tinha
tinham uma casa, tinham um teto, e houve também um programa por todo o país ligado à Junta de Colonização Interna, que foi o programa também da alfabetização de adultos. Isto foi benéfico em muitos sentidos e era também uma forma de lhes dar um outro modelo de vida e perspectivas de futuro. Eu espero verdadeiramente que este património, que é o valor de memória, chegue a bom termo, porque é importante que nós valorizemos o património de todas as épocas e por todas as suas dimensões. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página, onde pode rever este e os outros Visita Guiada. Este programa é